Capoeira é o coração da gente, alma e corpo ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar. Eu sou capoeira de Mato Tetê. Eu sou capoeira de Mato Tetê. Na verdade, você não tem uma cultura negra, mas na verdade você tem culturas negras. Por quê? Porque você tem todo um conjunto de heranças culturais vindas de povos muito diferentes e que foram reorganizadas aqui pelos grupos de escravos e descendentes de escravos. É importante a gente separar a cultura negra, que é idealizada como símbolo de nacionalidade, e a população negra marginalizada, né, no nosso cotidiano, nas diferentes regiões do Brasil. O que você tem aqui, portanto, é uma construção, né, de múltiplos povos que vivenciaram a experiência da escravidão e dessa forma foram gestando, né, o modo de ver o mundo, o modo de lidar com a situação de escravidão. A gente tem uma consciência muito menor da contribuição negra do que de fato ela é. Por exemplo, todo final de ano, toda passagem de ano, toda a população brasileira veste de branco, né? Só que as pessoas vestem de branco, mas elas acham que isso é alguma coisa da nossa sociedade, mas isso foi trazida, é uma tradição africana, né? Outro aspecto, por exemplo, interessante é na culinária, né? Como a gente come determinados tipos de tecnologias de preparo de alimento, determinados tipos de erva, né? Determinadas formas, sabores, né? Que foram trazidos e foram aperfeiçoados no Brasil. Em 88, né, quando houve a abolição da escravatura, o Estado brasileiro estava muito mais preocupado em consolidar o Brasil no âmbito das nações modernas, um Estado brasileiro branco, né, de modernizá-lo, estava muito mais preocupado em introduzir essa modernidade através da colonização europeia, da contribuição de vários grupos, né, de imigrantes que vieram para o Brasil, né, com o branqueamento do Brasil, do que propriamente entender o que estava acontecendo aqui. Então a imigração não foi, por exemplo, para garantir braços ou coisa do gênero. Foi fundamentalmente para aumentar os estoques populacionais brancos nas cidades e dessa forma constituir um Estado nacional, digamos assim, civilizado, como se imaginava. Por quê? Porque achavam que os negros não eram civilizados. Esses intelectuais brancos que criaram um mito do africano e seus descendentes como seres coisas, como seres brutalizados. Eles tinham uma verdadeira, tinham um rancor em relação à capoeira e aos capoeiristas e uma verdadeira ojeriza das populações negras, porque em primeiro lugar consideravam que essa população era monarquista em potencial e em segundo lugar porque não considerava gente. Aqueles elementos que eram antes marginalizados porque vinculados às populações negras vão ser recuperados, vão ser resgatados como se fossem o quê? Símbolos, né? Símbolos de uma cultura nacional. E essa é uma forma de invisibilizar e de desconsiderar a efetiva contribuição que ele vem trazendo, porque na medida em que você
eleva a contribuição do negro só aos símbolos de nacionalidade, você desqualifica e desconhece a efetiva contribuição que ele tem trazido na área, né, da cosmologia, das concepções de trabalho, das concepções religiosas. Não se sabe muito bem assim, qual é a origem da capoeira, o que aconteceu, quem originou, em que região do país foi originada, se foi originada fora, ninguém sabe de certo o que aconteceu. Agora, o que é importante é que a capoeira faz parte, né, da construção de um espaço de autonomia, de um espaço de liberdade por parte desses grupos negros. Na verdade, eu acho que mais do que isso, né? A capoeira foi sempre um elemento de defesa, de valorização do negro, na capacidade que ele teve de utilizar da capoeira como uma arte marcial, como uma arte defensiva, né, para fazer frente justamente ao racismo. A gente tem que pensar as formas de resistência do negro durante todos esses anos na sociedade brasileira, junto com as formas de discriminação. Porque resistência e discriminação são dois aspectos interligados. Quer dizer, quando você entender, quando você perceber que as formas de discriminação, elas estão colocadas em todos os planos, no trabalho, no lazer, na escola, né, na religião, em todos os aspectos, quer dizer, o negro vivencia um processo de resistência ao racismo cotidianamente. Toda vez que ele sai de casa, ele convive com situações de discriminação racial, porque a população brasileira é extremamente racista e preconceituosa. Como mestre de capoeira, já senti na minha própria pele a questão do preconceito, né, de ser mestre de capoeira, né? Primeiro porque o próprio sistema tende a colocar a atividade afro-brasileira como uma coisa à parte do sistema, né? Como uma coisa sem nenhum valor, sem nenhum mérito. Ele é interpretada como uma coisa de vadiagem ou perca de tempo, e não como uma profissão, como um trabalho, né? Hoje, não só com relação à capoeira, porque o negro hoje é bastante discriminado. As pessoas dizem que não existe discriminação, mas na verdade, por debaixo dos panos, Onde eu desempenho meu trabalho, em Blumenau, Santa Catarina, é uma terra de alemão. Não, eu não discrimino os alemães, mas ele sim discrimina o negro. Ela não é uma coisa estática, não é algo parado no tempo e no espaço. A capoeira é uma coisa dialética, ela sofre mutação, ela sofre transformação. Desde a origem da capoeira de Angola, a capoeira primitiva, até a capoeira regional criada por Mestre Bimba, ela sofreu muitas mudanças e ela continua sofrendo mudanças no aspecto fisiológico, né? Principalmente com a criação da capoeira regional criada por Mestre Bimba, Manuel do Rei Machado. Tá? No evento de Mestre Bimba, em 1935, surgiu a primeira academia de capoeira. A partir dele surgiu uma infinidade. E cada mestre começa a implantar a sua própria ideologia, a sua própria filosofia a nível de ensino, a nível de organização.
A capoeira para mim é tudo que eu preciso. Ela é dança, luta, brincadeira, jogo, folclore, religião, uma filosofia de vida. Está na nossa raiz, está no nosso sangue. Acho que todo brasileiro tem um pouquinho de capoeira em si. O significado do batismo é uma festa que acontece uma vez por ano e a graduação deles é para eles poderem se destacar dentro do seu próprio grupo, sabendo, assim, como capoeirista, qual é o seu lugar, né? Qual é o lugar de verde, qual é o lugar de verde e amarelo, quais são os deveres e obrigações dos graduados, assim. O batismo funciona assim, o aluno entra na roda com o mestre, é batizado um a um mestre por um aluno, e aí, quando acaba o batizado dos verdes, ele tem que tomar uma queda, ele tem que tomar um tombo para ser batizado, né? O primeiro contato com ele, com o chão, tem que ser com o mestre para ele ter uma boa lembrança do batizado dele quando criança. Deus abençoe todo mundo que está aqui dentro. E esse trabalho de capoeira não vai morrer nunca, se Deus quiser e todo mundo me ajudar. Cada vez que vocês virem aqui, cada mestre que vir aqui vai ter o dobro de aluno e o dobro de capoeira desses meninos tudo aí. Até, vamos dizer, bem pouco tempo atrás, quase uns 15, 20 anos atrás, praticamente não existia nenhuma pesquisa a nível fisiológico, vamos dizer, para mostrar o que realmente a capoeira trazia em termos de benefícios para a saúde do indivíduo, então para a aptidão física deles. Nós resolvemos fazer essa pesquisa tentando avaliar a aptidão física do capoeirista e comparar esses capoeiristas com indivíduos que faziam outras modalidades esportivas, como natação, voleibol, basquete, né, e outras modalidades coletivas, né. E o que nós pudemos verificar é que realmente os capoeiristas tinham uma baixa quantidade de gordura corporal, quer dizer, eles tinham menos gordura que atletas de outras modalidades, eles tinham mais agilidade, tinham mais velocidade e coordenação que esses outros atletas. Então, realmente a capoeira pode ser considerada realmente uma atividade física bastante completa, né? Uma questão polêmica, que é a questão da capoeira ser vista ou ser introduzida nas escolas, né? Eu vejo que não existe uma preocupação muito grande em colocar a capoeira nas escolas. Existem alguns pontos na região de São Paulo e aqui também na região de Florianópolis que eu sinto que os professores estão preocupados em ministrar a capoeira, mas não é assim uma preocupação que chegue a ter que ser levada, por exemplo, que eles pensem em levar para o governo, para o pessoal da educação, para realmente implantar de vez nas escolas. Acho que a gente precisa trabalhar mais um pouco essa parte da capoeira para fazer com que ela realmente se socialize mais a nível das escolas. Agora, por onde passa a nossa possibilidade também? Como isso seria viabilizado, né? Como que um capoeirista poderia vir para a escola trabalhar este elemento da cultura popular com os nossos alunos? Eu diria que a única possibilidade que nós temos é quando ele é um professor licenciado. Temos
outros problemas de ordem de espaço físico nas escolas, no qual a gente não possui uma sala que possibilitaria essa prática, então ela acabaria sendo exercida no pátio ou em algum outro ambiente que poderia criar problemas para a escola, e uma pequena resistência de parte dos professores que, por a capoeira sempre estar ligada à marginalidade, tem um entendimento restrito da capoeira, não trabalham ela como um elemento da cultura importante de se dar acesso ao cidadão a esse conhecimento. Eles trabalham com uma coisa marginal, desconhecida, e teriam alguma resistência à implantação dela nas escolas. É um preconceito, né? Além de outros tantos preconceitos que infelizmente ainda existe relacionado à cultura afro-brasileira como um todo, né? Ainda há pessoas que tendem a associar a capoeira à marginalidade. Capoeira, como arte, como cultura, não tem nada a ver com a marginalidade. É uma expressão, é um legado, é uma forma de comunicação, né? Hoje, a única forma que temos de trabalhar com a capoeira na escola, sem descaracterizá-la enquanto cultura, seria através de um projeto especial. Alguns ainda acreditam que a capoeira nas escolas tenderia a se descaracterizar, perder a sua essência. Eu acho que, pelo contrário, a partir do momento que a capoeira for inserida nas escolas, haverá preocupação de se resgatar a história. Eu acho que o que falta é as autoridades sentar com os professores, com os mestres de capoeira e estudar e ver a possibilidade desses projetos, ou de se elaborar projeto para essa finalidade. O que está faltando realmente é interesse da sociedade e também do governo, dos governos, seja na área do governo estadual, municipal e federal, né, de estudar projetos que venham realmente realizar este sonho. Hoje eu vejo a capoeira como um elemento de resistência cultural da população, um elemento que procura resgatar, trabalhar a história e trabalhar, como é que podemos se dizer, a realidade da nossa população, que continua tendo dificuldades econômicas, continua sendo excluída de outros espaços culturais, né? Raramente vemos um negro numa peça de balé, numa peça de teatro. Agora, é muito normal vermos num grupo de capoeira a maioria de negros. Agora ainda há uma infinidade de preconceitos, de resistência, mas por falta de desconhecimento. Há várias pessoas ligadas à Secretaria de Educação que não têm conhecimento da capoeira, quer dizer, não tem uma vivência da capoeira e não compreende como ela poderia ser introduzida nas escolas. Quais seriam os benefícios que a capoeira iria proporcionar no caso das crianças de 1º e 2º grau. Eu tive um propósito de fazer um experimento com capoeira, onde eu ministrei para crianças de 3ª série do 1º grau, a aula de capoeira durante um período de 2 meses e meio, e para outro grupo que não fazia nenhuma atividade física, eu procurei comparar, depois desse final desse período, qual foi o efeito em termos de aptidão física, o que essas crianças melhoraram em termos de aptidão física após esse período de treinamento. Pude observar que as crianças melhoraram muito, comparando esses dois grupos, o que fazia educação física, no caso capoeira, e o que não fazia. Melhorou muito a sua coordenação, agilidade e velocidade. Foram esses 3 aspectos que a gente observou que as crianças melhoraram muito. Sem contar toda a alegria, né, essa felicidade que a gente observa nas crianças de poder praticar capoeira, que traz outros benefícios, assim, às vezes meio difícil de mensurar. Né? Capoeira me ensinou muitas coisas boas, não ir para droga, né? Não cheirar cola. Capoeira me ensinou a ser gente. Eu acho que o futuro da capoeira em Florianópolis, ele é um pouco incerto, ele é um pouco obscuro, né? Mas quem tem conhecimento da capoeira, quem vive a capoeira no dia a dia, já pode mais ou menos prever o que poderá ocorrer no futuro. Se hoje os capoeiristas não mudar o seu paradigma, se não mudar os seus conceitos de valores, se não mudar a sua maneira de pensar, eu acho que no futuro a capoeira em Florianópolis, ela tenderá a ser bastante violenta, né?